Alguém comentou no meu vídeo o seguinte: chinês é um idioma muito antigo, muito primitivo. Eles precisam usar o alfabeto fonético grego e parar de usar esses ideogramas. Isso seria um avanço em comparação do Japão, que não vai deixar de usar ideograma. Além disso, ele continua. Vou explicar. Toda palavra de ideograma árabe e russo, todos os idiomas, é possível ser escrito no nosso alfabeto fonético grego, tanto que é usado por chineses para ensinar o som dos ideogramas em mandarim. Por exemplo, ni hao. Bom, eu tenho algumas coisas para falar sobre isso. A primeira é o uso dessa palavra antigo e primitivo. Se a gente partir da premissa de que é primitivo no sentido de ultrapassado, muito rudimentar, pouco desenvolvido, se for nesse sentido, eu prefiro nem entrar nessa discussão, porque para mim não existe um idioma que seja primitivo em relação ao outro, pouco desenvolvido em relação ao outro. Todos os idiomas têm a sua peculiaridade, as suas particularidades, têm as suas belezas, têm os seus pontos que causam estranhamento e os seus pontos que causam fascínio. Então, se for primitivo nesse sentido de algo ultrapassado, eu prefiro nem comentar. Se for primitivo no sentido da história que tem o idioma, porque é um idioma com milhares de anos de história registrado, fora o que não foi registrado na escrita, e se a gente partir da ideia de primitivo no sentido do que se diz respeito à ideia que levou a se tornar o que é hoje, e toda essa evolução aqui até então, a gente pode sim argumentar alguma coisa e avaliar. Esse é um conteúdo muito denso, na verdade, ele fica até difícil resumir num vídeo curto para uma plataforma como essa. Entretanto, eu vou tentar sintetizar aqui algumas coisas. Por que o chinês mandarim ele utiliza de um sistema de escrita basicamente composto por, entre aspas, imagens, em vez de um sistema fonético como o português brasileiro, o espanhol, o inglês, francês, etc. A gente já pesquisou algumas curiosidades sobre o chinês mandarim, ou de repente até se deparou por algum motivo aí pela internet. Deve ter ouvido falar do poema do poeta que comia leões de pedra. Esse poema tem um total de 90 e tantos caracteres. Eu não vou mostrar ele todo, vou mostrar apenas um trecho, tá? Foi criado pelo linguista Bian Chao lá nos anos de 1930. Foi justamente para mostrar essa peculiaridade do idioma, de ter muitas palavras com a mesma pronúncia, nas quais você distingue apenas através dos ideogramas. Esse seria o poema. Como que eu vou entender isso só pela escrita usando um alfabeto fonético como o nosso alfabeto romano? Basicamente não tem como. O contexto não ajuda. Não há contexto. Mas quando eu olho para os ideogramas, eu consigo saber o que cada um desses ideogramas significa só de olhar para eles. E isso facilita demais a leitura e a compreensão. Coisa similar acontece no japonês. Por que o japonês, apesar de ter dois silabários fonéticos, que é o hiragana e o katakana, onde cada um dos símbolos representam uma sílaba, o japonês ainda utiliza os ideogramas chineses? Por coisas como essa, as chamadas homófonos. São palavras homo igual, fono de som. Palavras têm o mesmo som, a mesma pronúncia. Então a palavra sake no japonês, o que ela é? Ela é salmão? Ou ela é álcool? A palavra kani, ela é papel? Ou ela é cabelo? Ou será que ela é Deus? Eu só tenho como saber dentro de contexto e através de ideograma. E é muito mais fácil entender através do ideograma do que através do contexto. Esse sistema de escrita que você chamou de primitivo, ele na verdade é um sistema muito complexo. Os caracteres chineses, o termo correto para eles são logogramas. E existem 6 tipos de logogramas. Eu vou apresentar aqui apenas 4, porque senão ficaria muito extenso. E tem diversos exemplos por aí, tá? Então nós temos pictogramas, que seria o quê? Picto de imagem e grama de letra, de escrita. Então são caracteres que são literalmente baseados no desenho de um objeto real, de algo que a gente consegue ver. Como seria mu, uma árvore ou madeira, shan, uma montanha. E aí nós temos os ideogramas, que seria uma letra, que seria ideo de ideia e grama de letra, escrita. Caracteres que eles vão representar ideias mais abstratas, coisas que a gente não consegue enxergar necessariamente e desenhar em cima daquilo, mas que mesmo assim nós conseguimos expressar aquela ideia de alguma forma, como sha, em cima, xia, embaixo ou para baixo. E aí nós chegamos aqui no fonossemântico, que é fono de som e semântico de semântica, de significado. E esses são a maioria dos caracteres na língua chinesa, onde você tem uma parte que seria o radical, que está ali para indicar mais ou menos o que aquilo ali tem a ver, de que aquilo fala, e uma outra parte que seria a parte fonética, a parte que nos traz a ideia da pronúncia, de como que se pronuncia aquele caractere. Então se eu tenho aquele caractere pronunciado daquela forma, com aquele radical que tem a ver com o que ele representa, eu consigo ter uma ideia, poxa, qual palavra que tem essa pronúncia e que tem a ver com este radical que existe neste idioma? E aí talvez você consiga chegar na resposta, ou pelo menos fazer uma dedução. Então, por exemplo, nós temos ren, pessoas, e temos zhu, que é dono.
Juntando o radical de pessoa, que está aqui à esquerda deste caractere, com o caractere chu, que é dono, para trazer a pronúncia, a gente tem a ideia de que palavra dentro do idioma tem essa pronúncia, chu, e que tem a ver com pessoa. Seria morar, residir. E aí agora a gente vai chegar num outro ponto muito importante do porquê que até hoje a China utiliza logogramas. Existem diversos motivos, além dos que eu já expliquei até aqui. A gente pode falar da questão da história, da questão da herança cultural, da questão da identidade cultural daquele país, mas existe um outro fator muito mais importante, que é o seguinte. Muitas pessoas não sabem, mas na China não se fala um único idioma. Na China existem 200 idiomas, que costumam chamar de dialetos, mas muitos deles não são sequer compreensíveis entre si. Da mesma forma como eu falando português, se eu não estudar, eu não entendo uma pessoa que fala francês, uma pessoa que fala chinês mandarim não vai entender uma pessoa que fala chinês Hakka, ou que fala chinês cantonês. Até porque o termo chinês nem é o termo adequado para a língua. A língua é mandarim. Chinês é o sistema de escrita. Então nessa imagem, cada uma dessas cores que vocês estão vendo é uma área onde aquele dialeto é falado. Cores diferentes, dialetos diferentes. Mas sabe uma coisa que tem de interessante? É que todos eles conseguem se entender e se compreender e se comunicar através do sistema de escrita que você chamou de primitivo. Então imagina se todas as pessoas do mundo que falam idiomas diferentes pudessem se comunicar através de um único sistema de escrita. Como isso não iria facilitar em muito a nossa comunicação, as nossas negociações, a nossa troca de identidades culturais. E aí, se os ideogramas são um sistema de escrita primitivo, então talvez a gente deveria começar, aqui no Brasil mesmo, tirar todas as placas de trânsito que existem por aí. Porque por que eu vou colocar um troço desse assim na rua para as pessoas verem, se eu posso simplesmente escrever passagem de nível com barreira logo à frente na via? Não é muito mais fácil? Passagem de nível com barreira logo à frente na via. Será que o motorista que ele tá dirigindo, ele vai ter tempo de ler isso? Passagem de nível com barreira logo à frente na via. Ele vai ter tempo de ler, ele vai ter tempo de identificar, de raciocinar e reagir de acordo? Talvez um símbolo seja muito mais fácil, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com certos tipos de comentários que a gente faz e os tipos de palavra que a gente usa, porque certas palavras elas têm uma carga muito mais pejorativa, né? O caso da palavra primitivo é uma delas. O sistema de escrita da China, ele parece diferente, e ele é mesmo, mas está longe de ser primitivo. Ele é uma ferramenta de comunicação poderosa, eficiente, riquíssima em história e significado. Talvez a pergunta não seja por que ainda usam isso, mas sim como é que funciona tão bem até hoje.